Olá, curioso, olá, curiosa. Estamos hoje aqui, mais um podcast Curiosidades de hoje, com muitos amigos, com personalidades incríveis que daqui a pouquinho eu já apresento para vocês. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a geração Z, as suas dificuldades, os seus desafios e também as oportunidades que teremos aqui os convidados com as suas dicas e afins, né? Começando aqui à minha frente, o meu grande herdeiro, filhote, Rafael Ferreira Salgado, youtuber. E aí, gente, tudo bem? E daqui a pouquinho vai dar aí os seus recados. Também aqui à minha frente, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra estar presente aqui, obrigado pelo convite. E aqui ao meu lado, grande mestre, neurocientista, Washington Souza. Muito obrigado pela presença. Olá, gente. Tamo junto nessa. Mais uma, né, Fábio? É isso aí. Isso aí. Vamos lá, então, já para o assunto do dia, que é um assunto que dessa vez ele não vai permear aí as nossas mentes com ficções, com viagens estelares, com viagens no tempo, mas que também é muito importante porque justamente é a geração que em breve estará aí sendo os nossos líderes, essa geração que em breve serão as pessoas que estarão aí no comando de posições e situações muito importantes e muito delicadas da nossa vida. A geração Z, esse pessoal aí que nasceu entre o início do ano 2000, 2010 e é a geração com bastante facilidade com tecnologia e talvez a geração que já pegou muita coisa pronta, né? Algumas gerações anteriores, elas prepararam o caminho e nós que estamos hoje aqui, é um encontro de gerações nesse nosso bate-papo de hoje. Estamos preparados para dar algumas dicas. A ideia é trazer uma conversa cheia e repleta de oportunidades para que o pessoal da geração Z consiga trilhar caminhos mais tranquilos. Washington Souza, muito obrigado pela sua presença. Geração Z, um assunto diferente do que nós estamos acostumados a ouvir aqui no nosso canal, mas o que você passa em relação a forma com que esse pessoal se comunica, porque às vezes eu penso que eles estão falando outra língua, né? Parece que estão em outro alfabeto e muitas vezes sinto que nem sempre a comunicação é tão clara, mas como que você enxerga isso em relação à comunicação, empatia, contatos e afins dessa nova geração? Então, Fábio, primeiro quero agradecer estar aqui de novo com vocês, com o Rafael. Obrigado. A honra de termos aqui o Paulo Eduardo Costa, que pra gente é uma figura extremamente conhecida, dinâmica da nossa região, né? Obrigado. E o Fábio com esse tema sobre geração, eu acho extremamente importante e relevante. Nós temos aqui 3 representantes de uma determinada geração e temos um de uma outra geração, não é? Que aí é classificado em relação a um determinado período que nasce, época e fenômeno social, então há alguns enquadramentos em relação à geração. A geração Z, que aí hoje deve estar por volta dos 25, 28 anos, né, nesse máximo, né, para considerar estando dentro dessa classificação, é uma classificação cujo fenômeno é social. Então, nós temos a geração Z, que é uma geração raspando como nativo digital, não é? Na faixa dos 28 anos, então se a gente pegar isso, eles nasceram lá por volta de 1995 para frente, até 2010, 2015, dependendo do enquadramento, mas é uma geração que está vivendo tempos desafiadores, porque imagina que de repente você começa a ter uma série de referências que, olha, algumas comparações em relação à Revolução Industrial e em relação à era digital.
Mas existe um distanciamento absurdo, porque na Revolução Industrial, né, os nativos daquela ocasião, eles tiveram que lidar com uma nova forma de desenvolver a sua capacidade econômica, de lidar com as questões de escassez. A comunicação com os baby boomers, por exemplo, já ficou mais fácil em relação a essa convivência de uma revolução industrial. Mas a geração Z, ela está lidando com desafios absurdos, porque é tudo muito novo e muito imediato e transformador numa velocidade absurda. A velocidade com que as coisas vão se alterando é absurda. Então eu vejo hoje um grande número dessas pessoas que estão aí dentro dessa categoria de geração Z extremamente perdidos, com dificuldade de comunicação, com altos níveis de estresse, ansiedade, depressão. Então esse é um fenômeno. E ainda, né, para variar, pegaram aí na sua adolescência uma pandemia. Uma pandemia que fez com que o mundo fosse transformado e sacudido de tal maneira que você colocou em xeque a própria existência humana. Para quê e por que eu estou aqui e o que vale continuar vivo? Então, imagina, uma geração com toda essa transformação e ainda tendo que se deparar com essa interrogação absurda nesse período que nós vivemos, de final de 2019 e 2020 até a atualidade. Vemos pessoas, né, essa geração tendo que lidar com essa dificuldade, com pessoas morrendo, muitas pessoas, com algo sem controle nenhum, e ainda tendo que lidar com toda essa movimentação, com esse fenômeno social e moderno em relação a como o ser humano desenvolveu a tecnologia nesse novo ambiente digital diante da fragilidade da vida. Então eles estão tendo que lidar com isso. Isso é muito difícil. Imagino que sim. É muito difícil. Imagino que sim. Porque não é só a dificuldade braçal, né? Como você comentou da Revolução Industrial, o cara precisava aprender a mexer com determinada máquina e tudo bem, ele ia trabalhar, chegava no final de semana, ia para casa e curtia a família, né? Mas a geração Z também tem questões aí emocionais a serem incluídas, né? Vamos agora falar aqui com o meu grande, nobre, ilustríssimo amigo Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, entre muitas outras atividades. Esse cara acho que tem 50 horas por dia na agenda dele, tem que contar esses segredos, e é um dos segredos, a curiosidade de hoje, você passar essas ideias e dicas aí para a geração Z. Como que lá no Instituto também, que tem vários cursos, tem várias atividades, você recebe e conversa com esse pessoal dessa nova geração. Afinal de contas, o Instituto Histórico, assim como a Pinacoteca, né, tem aquele conceito de que é um local que não é para jovens, muito pelo contrário, principalmente é para eles. Como que você recebe essa nova geração por lá? Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho, Washington, a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado, Fábio, obrigado pelo carinho. A gente está feliz de estar aqui e acho o seguinte, a gente passa por um momento muito difícil de adaptação. Eu, quando conversava com meu pai, falecido pai, que já foi, ele me dizia, eu nasci em 1929, portanto, ele passou pelo rádio transistorizado, depois ele entrou na televisão preto e branco, depois ele foi para a televisão, para o rádio valvulado, tá? Aquelas evoluções tradicionais, né? Aí surgiu a televisão a cores, aí veio o primeiro computador, depois veio o iPad, o iPod, a internet, o WhatsApp, e é uma revolução. A gente mesmo, eu com 63 anos, que não sou mais uma criança, às vezes tenho muita dificuldade de me adaptar às novas tecnologias. Este programa, por exemplo, que a gente está fazendo aqui é uma inovação tecnológica. Foi a possibilidade de dar voz a todos que não tinham no passado, porque antigamente a gente só tinha comunicação via rádio e televisão, que eram os métodos tradicionais, só que nós tivemos que nos adaptar também. E a gente tem visto a nova geração, a geração Z, com grandes dificuldades de relacionamento humano. O que o Washington falou há pouco a respeito da dificuldade de depressão, né, daquela coisa da ansiedade, parece que o jovem hoje vive ansioso.
tem uma dificuldade muito grande de controlar-se a si próprio por conta desse materialzinho chamado celular. Isto veio nos ajudar? Claro que veio, mas veio nos prejudicar? Também veio. E veio grandemente, na minha opinião. Primeiro porque tem gente que fica fixada nisso 24 horas por dia como se fosse a fonte de vida. E esquece que tem um mundo exterior, né? Esquece que tem alguma coisa lá fora. E a nossa missão, enquanto Casa de Cultura, justamente respondendo a tua pergunta, tanto Pinacoteca quanto Instituto Histórico, é justamente criar a cognição entre esse passado que a gente representa, né? No caso lá, a casa do Chico da Costa Pires, no nosso caso, a casa do Barão Pritzelwitz. São momentos culturais dessa região que nos envolvem, e sem essa referência histórica a gente não vai ter uma referência futura. Agora, tudo tem que ser novo para a gente, né? Tudo tem que ser adaptado. Imagina a primeira transmissão por internet, a gente acabou fazendo lá no início da pandemia. Até tínhamos feito de maneira tacanha no passado. Aí nós tínhamos uma programação cultural gigantesca, porque a gente não para de misturar tribos, que eu digo, né? E aí está um grande segredo, Fábio, porque eu pego, por exemplo, a velha geração dos velhos escritores, vou sugerir, e vou juntar junto com os jovens pintores de aquarelas. Aí você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. Eu agrego cultura multifacetada, agregando as pessoas para que elas se conheçam. E aí haja uma interação de linguagens, de forma, de método. É uma sacada maluca? Mas é a forma que a gente encontrou de renovar. Criei também dentro do Instituto, e isso lá quando eu entrei, tomei consciência que a nossa diretoria, as pessoas que frequentam a cultura, normalmente são pessoas idosas. A grande maioria são pessoas que têm já a sabedoria do tempo, agregamento através da universidade, né, a capacitação da pessoa. E aí eu não via jovens, eu pensei, meu Deus, eu tenho 63, na minha diretoria tem gente com 90, com 80, com 70. Eu acho que está na hora de a gente começar a dar uma sacudida nisso. Foi quando eu criei a Confraria Jovem. E aí nós criamos uma linguagem própria para o jovem, para aproximar o jovem, inclusive com discussões de política, não política partidária, vamos misturar as coisas, dessa política do cotidiano, o que é bom para a gente, o que a gente deseja de uma sociedade melhor, qual é a forma mais prática de a gente comunicar pelas redes sociais, essa linguagem que a gente não conhece, o metaverso, tudo para a gente é novo, e tudo que é novo, a princípio assusta, mas ao mesmo tempo nos dá aquela sensação de desafio. Eu tenho que aprender a fazer o meu melhor. E a gente começou a trabalhar em cima disso, tentando criar congruências. Acho que conseguimos, porque a gente começa a falar numa linguagem mais simples, hoje não precisa dar tanta divulgação assim, coisas muito... Por exemplo, sábado passado tivemos uma palestra sobre o padre José de Anchieta, que na semana retrasada completaria, se vivo estivesse, 490 anos. Eu pensei, essa palestra só vai ter gente idosa. Imagina, lê do engano. Tinha muito jovem lá querendo saber das suas origens, porque a gente está buscando esse resgate histórico. A gente não se preocupa só em fazer a arte, mas em mostrar como ela veio e de onde ela originou, e qual é a essência dela. Então isso acaba transformando em curiosidade e a gente se livra um pouquinho dessa maquininha, embora tenhamos transmitido pelo Instagram e pelo Facebook, porque toda atividade cultural hoje é feita dessa forma, que é o que estamos fazendo aqui, passando um recado para os nossos amigos, né? É isso aí, Paulo, muito obrigado. E eu acho que para falar de geração Z, nada melhor do que um integrante da própria geração Z, Rafael, que esse é um programa especial, um programa de aniversário, ele vai em breve completar mais um aniversário. E, Rafael, conta um pouquinho para o pessoal aqui, como que você começou desde criança a ver as tecnologias, o que você usava de tecnologia, desde videocassete com fita cassete, porque a geração Z também, ela não começou tão digital. Eu tenho isso ainda, eu tenho essas coisas arcaicas, sim, e rococós, né? Isso. DVD, né? Essas coisas que... Sim, sim. Meu Deus, eu tenho gravador de fita ainda, a gente acredita. Bom, ainda tem a fita. Então, Rafael, como que você aprendeu a usar essas tecnologias, vindo lá do começo do seu momento tecnológico, e o que você passou e o que você percebeu nesse seu tempo de vida de evolução também? Porque a geração Z, a gente pensa de que eles já nasceram com o manual pronto e a gente pensa que também é fácil para eles, só pelo fato de que são jovens. Mas essa capacitação dos próprios para que com isso eles
tenham habilidades para utilizar aquilo que para nós é difícil. Pode ser que para eles seja mais fácil de utilizar, Sim, é verdade. mas eles também precisam aprender a fazer. Então conta um pouquinho da sua história, o que você usava, o que você usa, o que você assiste, o que você gosta e como que você vê desse passado que você lembra, né? Não vai voltar lá nos primórdios de 2002, 2003, né? Mas desde quando você lembra, o que você via, como que você viu a evolução, o que você acha que é difícil, o que você acha que é fácil para você, porque assim você faz um resumo seu e esse resumo é um resumo também da sua geração. Fique à vontade. Então, na verdade, eu também já passei por um período de transição, né, que eu chamo desse período da tecnologia dos anos 80, 90, 2000, um período de transição. Porque você, como você falou, né, você já tinha DVD, videocassete, aqueles todos antigos, né? Aqueles que você usava até hoje. Não, eu uso até hoje, por incrível que pareça. Eu sou meio conservador. Então, às vezes, eu quero assistir um filme em DVD. E eu tenho DVD lá, eu uso, normal. Sim. É rococó. Tem fornecimento hoje? Claro que não tem mais nada disso. Mas eu vou me adaptando também, eu acho, né? Agora, Sim. Você foi diferente. Você foi adaptando forçosamente. Eu ainda sou meio conservador. Então, eu passei por esse período de transição porque... Pensa só, é uma coisa bacana também, por mais que seja difícil para gerações da sua época, né? Para mim, também, que nem você falou, foi meio forçada porque foi um período muito rápido, né? Porque como eu nasci em 2002, o que acontece? Eu lembro de uma época que eu vi Matrix em VHS, aquele videocassete, o primeiro Matrix, original, e na TV Gradiente, né? Aquela antigona alta. Lembra da Gradiente? Lembro, conheci até os donos da Gradiente. Era o Strauss, que era o dono da Gradiente, que fazia aparelhagem de som e televisão, é isso mesmo. Assim como conheci também os donos da Sharp, que era o José Maurício McLean, a família toda. Sim. Eram amigos nossos, criávamos cavalo naquela época. Você lembrou da marca ainda, né? A marca não existe mais. Aliás, nenhuma das duas, nem Sharp e nem Gradiente. Então, a gente não está fazendo, como se diz, merchandising. Então, eu usava muito essa TV. Até um tempo, depois ela começou a pifar, porque já estava um tempo dela que estava querendo pifar. Aí depois a gente trocou para uma outra TV, que era antes da Sony, que é a que eu tenho agora em casa, uma menorzinha, também não durou muito. Aí chegou, acho que 2010, se não me engano, 2009, 2011, chegou a TV da Sony, que é a melhor, que até hoje está funcionando. Aí com melhor imagem, melhor som, tá até agora funcionando. Graças a Deus. E tem outra coisa, eu deixo ela na posição reta na sala, porque aí eu consigo ver retinho. Eu sempre gosto de ver coisa reta. Isso é mania isso, né? Mas é bom. Alinhamentos. Alinhamentos são bons. Aliás, dizem que no Feng Shui também a gente tem que estar sempre com tudo alinhado, né? Para se sentir em paz. Eu sou bem assim também, meio sistemático. Caraca, então somos dois. E o que mais, Rafael, você usava? Além das TVs e tudo mais? Verdade. O videogame, eu usava o PlayStation 2 ainda, eu usava antigão, eu jogava aqueles primeiros Gran Turismo. E era em CD. Era CD. Era pirata, não era original, mas eu me divertia. Não pode confessar isso aqui, hein? Pode confessar. Já passou. Já prescreveu o crime. Já foi. Você sabe que tem essa geração que está agora começando, provavelmente não vai entender quando você fala e DVD ou CD linguagem, pirata, né? O que é isso? Porque já estão nascendo num ambiente totalmente digitalizado, né? Totalmente streamizado, porque hoje o streaming que acontece, né? Streaming acima de tudo. Como é que foi para você aí fazer esse movimento, essa transição? Que você disse que passou por essa transição. Você foi experimentando essas tecnologias que elas foram evoluindo, mas evoluindo muito rápido, né? Você sentiu essa velocidade, Rafael? Eu senti porque é o seguinte, como eu falei, jogava o PlayStation 2, né? O 3 eu nunca joguei, só joguei o 2. Geralmente, depois eu mudei pro Xbox 360. Só que ele durou uns anos, porque em algum momento ele levou uma descarga de raio e acho que a placa-mãe dele não aguentou, ele pifou. Tanto que quando eu fui apertar o botão de ligar o Xbox 360, ele acendeu, em vez de ser verde, é vermelho. Que eu já falei, isso aqui deve ter pifado. Aí o que acontece? Aí depois, em 2016, eu comprei o PlayStation 4. Só que ele só roda jogo de verdade, né? Original. O pirata ele não funciona, que é uma cópia que
O pessoal acha que é original, mas não é. Até hoje está funcionando. E vai fazer... Daqui a 2 anos, 10 anos que eu comprei ele, está até agora funcionando. Eu ia comprar antes, mas eu vi muitas reclamações de pessoas reclamando da refrigeração dele. Que é a parte do cooler, né? Que chama aquela ventoinha. Certo. Nessa questão que você agora levantou, isso é bastante importante nas redes sociais. Eu vi as reclamações. Então você pode ver que em Facebook, Instagram, como que as massas elas ganham voz com as redes sociais. Então, até como ele deu exemplo, eu vou comprar um produto. Deixa eu analisar, dar uma olhadinha no que estão falando sobre isso. E da nossa época, né? Nossa época, né? Quando a gente fala nossa época, né? Milênio passado. Eu sou mais velho, para com isso. Eu sou o mais velho aqui do grupo. Esse negócio de nossa época. Olha, eu vejo você. Acho que o Washington está ganhando aí, tá ganhando ali, quase ali. Ele barba, ele ganha quase ali. Já estou no 65. Oh, meu Deus. 2 a menos. Isso. E isso foi uma das questões muito importantes dessa geração de você ter as massas terem um acesso, conseguirem ter a voz, porque antes elas não tinham voz. Exatamente. Tudo bem que algumas dessas vozes elas estão lá para virar o que chamam de hate, ou o que chamam de flame, ou seja, falam, mas não dizem muito. Por outro lado, existem muitas redes sociais que nos permitem analisar certo conteúdo, nos permitem ter uma opinião daquele pessoal sobre um determinado material, equipamento, filme, enfim, o que seja, e que a gente possa ter uma opinião prévia, né? Mesmo que não tenha uma certeza dali do que o pessoal está falando, mas você não vai chegar tão cru num determinado equipamento, até porque Paulo disse bem, na época do rádio, né? Saía um rádio, a gente ficava com aquele equipamento 15, 20 anos. Rafael também falou, tinha a TV, ficava lá 10, 15 anos. E aí depois saía uma outra televisão, saía um outro equipamento, e os equipamentos estão cada vez durando menos. E por que eles duram menos? Porque, parece Tostines, né? Eles duram menos porque não precisa durar mais. Porque se você ficar com um equipamento que passe de 5 anos, um celular, por exemplo, ele já fica obsoleto. Não adianta ele estar funcionando, tudo ok, porque ele já está obsoleto. Então, as empresas também usam isso para que forcem o consumo a cada vez e comprando mais. E então, mais uma pergunta para o Paulo aí, também ligado ao Instituto Histórico, né? Como manter o acervo lá, manter as informações históricas de época, para que a geração nova se identifique, se aproprie daquilo, sem que a gente utilize os mecanismos anteriores, como um papel, um flyer, uma coisa, e sem que a gente fique perdido nos mecanismos modernos, né? Como que você está passando essa transição também? Na verdade, é um meio do caminho. A gente cria um equilíbrio, né? Então, assim, eu lembro que no passado, quando quebrava alguma coisa, a gente mandava consertar. Vocês lembram disso? Sim. Não havia necessidade da melhoria tecnológica, comprar, né? outro. A TV era a TV ideal. Aquela TV... Eu lembro que a primeira TV colorida, em 1973, 72, quando lançaram, vovô e papai compraram uma gigantesca. A vizinha da frente de casa, nós morávamos numa casa enorme, mas existia uma outra casa enorme na frente. Aí eu lembro que a vizinha pedia para deixar a cortina aberta para ela poder, de binóculo, ver a cor do vestido das atrizes. Olha como a gente passou por evolução, quer dizer, adaptados a uma TV preto e branco, a colorida em 70 e pouco ela surgiu e a gente teve que foi se adaptando. Hoje é muito engraçado porque as visitas, o nosso patrimônio são 26 mil itens históricos, né? Além de documentos, tem lá objetos históricos, entre eles, por exemplo, um telefone que você discava, de dial, né? Não aquele de touch, né? Que vira o dedinho, né? E que até questão de 15 anos atrás ou 20 anos atrás ainda era utilizado, efetivamente. E um dos exercícios que a gente faz com a nova geração, além de colocar nova tecnologia para mostrar a eles através de imagens o que é a evolução, como é que funcionou, né? Nós temos lá, por exemplo, um protótipo que mostra como é que era a ilha de São Vicente, que engloba Santo e São Vicente, em 1500. Evidentemente sem nenhum prédio, sem nenhuma casa, só aquela coisa bucólica, a ilha de Urubuqueçaba que nos divide aqui, mostrada assim como se fosse realmente uma ilha, porque não existia o emissário, portanto não tinha aquele pequeno istmo, tal. É interessante isso. Agora, interessante é quando a monitoria leva os jovens até lá, pega um telefone desse de dial e fala assim, disca. Eles ficam batendo o dedo em cima, achando que aquilo lá é um touch.
Não, olha, descava assim. A pessoa fica chocada. Máquina de escrever, por exemplo, é uma coisa que a nossa geração conviveu. A geração dele, certamente não, já foi para digitação de um computador. Praticamente você tinha que ter um diploma de datilografia. Aliás, que eu fiz datilografia, né, que foi uma coisa que nos ensinou a digitar. Hoje é diploma de digitalização. Eu nunca me esqueço que quando eu assumi pela primeira vez como secretário de Turismo, em 1995, 96, eu lembro que eu cheguei no meu gabinete muito chique, aquela mesa maravilhosa tal, e a secretária tinha um computador. Eu olhei para o computador e falei, senhor, o que é isso? Né? Porque até então... Só que eu não podia me fazer de idiota, porque afinal eu era o chefe, né? E eu não tinha tempo de fazer o curso. O que eu fiz? Fui lá, aprendi como é. Tem um botão aqui para ligar, liguei. Chamei minha secretária, falei, olha filha, o meu é tão diferente, como é que eu digito um texto? Para não pagar mico. Né? Não, o senhor clica aqui no Word... o senhor faz assim. Falei, tá, eu vou digitando. Como é que eu seleciono? E aqui eu me lembro disso como se fosse hoje. Ela, tadinha, nem percebeu que eu era realmente um idiota em termos de tecnologia, porque realmente eu não sabia nada. Mas eu não podia dar o braço a torcer, porque afinal eu era o chefe. Eu me lembro que quando eu entrei para secretário de Meio Ambiente, eu não sabia a diferença entre salsinha e coentro. Mas você imagina uma pessoa que fala, e agora? Bom, eu sei que isso aqui é rosa, eu sei que aquilo ali é margarida, mas um cara que chefia, mas eu me mergulhei nos livros e mergulhei na tecnologia, que me ajudou muito. Eu lembro que em um ano eu tinha feito mais de 4 cursos de paisagismo, porque aí de repente eu comecei a virar um doutor na área. E esses desafios que nos levam, essa nova geração nos estimula a nos desafiar. Eu acho que a gente não para de aprender em nenhum momento. Eu digo isso todos os dias. Eu aprendo e ensino um pouco todos os dias. Por quê? Porque eu tenho a sede do saber. Para mim é importante. E aprender a me relacionar com as pessoas. Eu, quando eu vou na Pinacoteca, me sinto em casa. Quando eu estou no Instituto, me sinto em casa. Quando eu estou no Teatro Municipal, eu me sinto em casa. Eu acho que as pessoas fazem parte da vida e compõem a vida com a gente. E essa inter-relação com tecnologia ou sem ela, ela é fundamental no convívio de todos os dias. E a gente tem evoluído nesse sentido. Eu acho que a geração jovem, a geração Z, né, está nos ensinando a aprender a viver de uma maneira diferente. Eu acho que a gente se adapta a cada momento, e o Instituto Histórico e Geográfico, embora histórico e geográfico, né? Histórico porque ele contextualiza o tempo, geográfico porque ele contextualiza o espaço. Quando você junta tempo com espaço, você põe o sociológico, né? Então a gente tem também passado esse processo de evolução e mostra aquele elemento histórico da casa, da estrutura, do acervo, como uma referência. Um povo sem memória, um povo sem história e vice-versa. A gente está tentando criar justamente esse vínculo histórico, que é o que estimula as pessoas a irem à Pinacoteca. Um velho casarão branco, né, numa avenida, mostrando um período que a Santos viveu, que hoje ela desconhece, porque já não tem mais casarões brancos, não existem mais mansões como aquela do Barão Pritzovitz em São Vicente, uma cidade extremamente carente, que vive hoje uma outra realidade bastante diferente daquela que ela vivia no início do século XX, quando era uma cidade rica, portentosa, de gente que tinha muito dinheiro, né? Hoje é uma cidade extremamente humilde, com dificuldades financeiras gigantescas, com crises que têm que ser enfrentadas a cada dia, mas a gente, com essa referência, vai tentando ensinar e ajudar as pessoas. Agora que os jovens estão fazendo parte da nossa vida, estão sim, bastante, com certeza. E para ajudar os jovens com toda essa nossa experiência, já passo aqui para o Washington, que o Washington, por ser um treinador de pessoas, um conhecedor a fundo, né, dessa psique humana, e também já trabalhou com muitos jovens, inúmeros, vários cursos também que ele faz, que ele proporciona para desenvolvimento de escrita, para desenvolvimento humano de um modo geral. O que nós, como já trilhamos nossos caminhos, porém foram caminhos em momentos diferenciados, foram caminhos com ferramentas anteriores, né? Hoje as ferramentas são outras, né? Hoje os caminhos são outros, mas o ser humano como um todo ainda é o mesmo. Então, o que você acredita que podemos aqui nessa nossa curiosidade de hoje ajudar a geração Z a não pisar em tantas pedras, né? Porque assim, poxa, principalmente para o filhão, né? Eu não quero deixar uma trilha cheia de pedras para ele. Tem que ser uma areinha fofinha, quentinha, né? Igual quando você ali pisa ali, né? E igual quando eu fazia isso no Gonzaguinha também, naquela areinha fofa, tudo mais. Então, para que a geração Z consiga trilhar um caminho um pouco menos pedregoso, Washington,
O que você aconselha a esse... Olha, aconselhar é um pouquinho, Pessoal, é uma né? responsabilidade muito grande. Muito grande, aconselhar, muito né? grande. Mas o que eu vejo o seguinte hoje. Eu vejo que o jovem ele está recebendo tanta informação e tanto conteúdo e tanto repositório que em alguns momentos ele acha que ele não vai precisar se esforçar para buscar esse conhecimento, para interiorizar, para experimentar esse conhecimento, porque está em algum lugar. Então, quando ele precisar, ele clica lá no ChatGPT e faz a pergunta. Ou então ele vai num determinado repositório quando ele tiver uma curiosidade. Então, eu vejo uma dificuldade do jovem hoje em compreender que ele precisa experimentar. Porque não é porque esse conteúdo, esse conhecimento, todas essas informações estão de certa maneira muito fáceis de ser acessadas, que ele não precisa experimentar isso. Então você vê hoje, infelizmente, um número muito grande de jovens que eles se colocam diante de um celular ou de um computador e vivem no mundo de uma irrealidade. Eles vivem no mundo virtual como se aquilo fosse a realidade. E eles só experimentam a fantasia. E de repente, quando algo acontece, um fenômeno social, um evento qualquer que o force a se colocar diante da vida, ele está perdido. E ele aí se deprime. Um jovem que passa 10, 12 horas diante de um computador ou de um celular, jogando, por exemplo, quando ele, por exemplo, deu uma pane e o computador não funciona, o jogo sai do ar, ele entra em desespero, porque ele não sabe o que fazer da vida. Ele fica perdido. E aí, nessa desorientação, as questões emocionais ficam latentes, porque é um vício. É um vício. Torna-se uma abstinência. A abstinência leva a problemas emocionais gravíssimos. Então, esse é um problema sério que nós precisamos enfrentar. Mostrar para o jovem que, apesar dele ter a facilidade de ter acesso ao conhecimento que nós produzimos enquanto seres, enquanto povo, enquanto nação, ele tem facilidade de acessar. É necessário que ele experimente buscar esse conhecimento, que ele sinta, que ele possa escrever como nós escrevíamos, que ele possa pegar uma caneta e escrever um texto tirado da sua mente, do seu pensamento. Ele precisa ter referência. Não é porque esse material está disposto num determinado repositório, pode ser num banco de dados, pode ser na internet de qualquer forma, pode ser no streaming como no YouTube. Quando eu quiser saber disso, eu vou lá no YouTube, ponho pesquisar, mas você não experimentou aquilo. Quando eu faço as oficinas de escrita, eu tenho um movimento que eu faço que é justamente para estimular as pessoas a experimentar um mundo visual, experimentar um mundo cognitivo, experimentar um mundo físico, sabe? Então eu dou a eles experiências visuais, imagens, pode ser de artistas, pode ser de pessoas famosas, podem ser fotografias do dia a dia. Olha para isso e o que você sente. Fale sobre o que você sente quando você experimenta visualmente essas figuras, essas ilustrações. Agora feche os olhos e experimente navegar por isso como se você estivesse fazendo uma viagem. E escreva sobre isso. É a sensibilidade de você pegar uma caneta e escrever. Estão perdendo a habilidade de escrever, de pegar a caneta. Estão perdendo essa habilidade de pegar um lápis.
Quando lá no Instituto Histórico, por exemplo, tem os cursos de desenho, que eu sei que tem vários, o curso de escrita, onde as pessoas experimentam reviver, ainda que não tenham vivido essencialmente, mas trazer à memória as experiências humanas, sociais, os fenômenos sociais que nós produzimos, nós humanos, que já estamos aí caminhando para maturidade plus, né? Nós todos aqui estamos caminhando. Difícil então nós aceitar isso, né? Mas estamos caminhando. Né? Estamos caminhando. Nós experimentamos isso. Eu Até porque não tinha outra forma de mas fazer. É o que estava ao nosso redor, é o que nós nós tínhamos à disposição. Então nós fomos experimentando o que nós tínhamos à disposição. E os jovens hoje, nessa geração, eles estão experimentando o que está à disposição. Mas isso por si só não basta, né, Rafa? Sim. Você também não sente essa necessidade de algo mais, de repente sair dessa tela e sentir o mundo, experimentar o mundo? Sim, eu sinto isso também. Não é? Porque, pensa só, quando eu tinha... Lembra que foi da descarga de raio que acertou meu... Assim, não assim diretamente, foi por causa da luz via tomada? Sim, via fiação. Fiação, isso. O meu Xbox, ele parou e entrei em desespero. Por quê? Porque, que nem você falou, eu estou preso a um videogame. Eu estou preso porque eu não tinha outra coisa a não ser ele. Mas eu parei para pensar o seguinte: bom, se ele parou de funcionar, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o computador. Aí o que acontece? Eu procurava usar a internet e mesmo assim pegar um caderno e anotar algumas coisas sobre filmes e séries. Olha aí, que é um exercício extremamente importante, não é? Mas nós temos um número muito grande de pessoas, é claro. Nós vivemos num mundo que ele não é homogêneo. Não é? Se a gente pensar a população da África, né, em muitos países da África, apesar de nós termos, né, essa tecnologia acessível, muitos países, muitas populações não têm esse acesso. Sim. E eles ainda vivem num mundo que a gente não pode considerar dentro desse, vamos dizer assim, dessa classificação da geração Z, muito embora lá também tenham esses jovens que ainda usam ferramentas arcaicas para explorar o chão, para produzir, para estudar, sentado em tocos de árvore. Então isso não é homogêneo. Nós estamos falando de uma geração Z, levando em consideração a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade moderna, onde a maioria tem acesso, mas nós temos um número absurdo de pessoas que vivem sem o menor acesso a coisas básicas, fundamentais. Mas para nós que temos acesso a essa tecnologia, para os nossos jovens, a gente precisa ter esse olhar cauteloso de como essas pessoas vão lidar no futuro, onde se eventualmente ocorrer uma escassez desses instrumentos. Eu sei que se eu quiser um conteúdo, eu vou lá na internet, em qualquer uma das plataformas, e eu vou olhar esse conteúdo. Mas o que eu faço? Como é que eu processo? Como é que se chegou a isso? Eu não experimentei esse conteúdo. E aí chega no momento em que há um problema psicológico afetando essa geração que é gravíssimo. São as crises de ansiedade, os processos depressivos, a falta de valorização da própria existência. Porque quando eu não tenho mais aquele ferramental e aquele acesso à tecnologia, o que eu faço da minha vida? Que sentido tem a minha vida? Então nós precisamos ter esse olhar. A tecnologia é maravilhosa, sim, mas dependendo do uso que se faz, é como uma droga. É como uma droga. Vicia. E nós precisamos ter esse olhar. Não é? Esse olhar cauteloso. Eu acho que é uma droga. Porque, na verdade, nosso mundo, não se baseia só em tecnologia e só nas redes sociais. O nosso mundo é ver a natureza como ela é. É físico. Exatamente. Ir caminhar na praia, praticar um esporte, subir numa árvore. Valorizar os morais humanos. Exato. Valorizar o que a gente tem de essência humana. Porque a nova geração está por demais dependente da tecnologia. Eu acho que dependente é um problema. Porque quanto mais dependente a pessoa fica, é que nem você falou, vai viciando
a ponto dela perder a noção da realidade. Esses dias eu recebi uma comunicação dizendo que no dia 8 de abril está prevista uma tempestade solar que vai cortar as redes sociais por 48 horas. Tudo bem, é ficção, né? As pessoas vão falar, caramba, o que eu vou fazer durante 48 horas? Né? Será que eu vou ter capacidade de caminhar na praia? Será que eu vou poder tomar um banho de mar, por exemplo, né? Ter contato com a natureza, parar como a gente faz lá no Instituto Histórico para observar os pássaros e ver que o canto é diferente, que as cores são diferentes, que os odores são diferentes, que a terra tem o barro, mas tem a terra preta, coisas que a gente acabou perdendo nessa nossa essência. E o pior, todavia, a gente está criando uma geração de dependentes mesmo, mas dependentes totais. O filho da minha secretária tem 11 anos, eu vou dar um exemplo para vocês, tem 11 anos, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe ver horas. Aí você fala, o que ele faz o dia inteiro? Joguinho. Ele corre pro joguinho e fica no joguinho o tempo todo. E o pior, todavia, o excesso de informação que as redes estão passando pra gente faz com que essa geração Z não absorva a informação, que é isso que é o pior problema. Interpretar a informação. Vem muita coisa, e aí você passa a ser seletivo. Você fala, é tanta informação que eu estou recebendo, que não faz diferença, mas não memoriza nada. A nossa geração, dos mais velhinhos, tem ainda o trabalho de pegar um livro e ler um livro, de estudar o livro. Mas isso você é uma exceção e uma boa exceção. Porque se você ficar só vendo isso aqui, é tanta informação que você não grava nada. É verdade, você vai recebendo aquilo assim, quase que sistêmico. Aí você acabou de ver uma pergunta, você lembra disso? Não lembro mais. Você não memoriza. É uma coisa engraçada. Eu tenho medo dessas novas gerações. Se algum dia houver um colapso nas redes sociais, o que vai ter de suicídio, de gente se matando, porque não vai encontrar. Ocorre, né? Já é absurdo. Não vai sentir vontade de viver, porque perdeu a essência. Exato. Né? Mas comigo não é assim, porque eu penso assim, a gente precisa de tecnologia, sim, mas tem que controlar o uso dela. Eu penso assim, porque, vamos supor, que o que você falou tem fundamentamento perfeito, 100%. Porque pensa só, eu já passei por esse período de transição, eu sei como é que é. Eu dei uma olhada, a minha mãe falou o seguinte, que o Japão tem a maior taxa de suicídio, qualquer coisa. Os caras vão lá e tiram a própria vida. Isso é desumano. Não pode ser assim. Sabe como é que o americano pensa? Eles pensam assim, vamos procurar a fonte da informação. Eu sou assim, eu sou que nem os americanos, os Estados Unidos. O que acontece? Aí eu pergunto assim pro meu pai, por exemplo, essa tempestade solar que você falou em abril, você acha que ela é verdadeira ou falsa? O pessoal faz isso, se auto-questiona, o pessoal para de perguntar a si mesmo e pergunta assim, essa informação é segura? Ela vale a pena ser compartilhada pelos outros? Vale a pena a pessoa tirar a vida por causa de uma coisa chamada celular ou computador? Não vale. A pessoa tem que se questionar mais, eu acho, porque na minha época ainda estava passando por transição, já tinha computador, só que não é tão potente que nem hoje, que nem você comentou. O celular é muito potente. Ele é bom para ser usado? Sim. Muitas mentes do século passado falavam assim, a tecnologia está avançando muito rápido, sabe desde quando? Segunda Guerra Mundial. Desde essa época ela estava avançando. E naquela época tinha um cara da Alemanha que falava assim, se vocês não educarem essas pessoas no futuro, a gente vai ter um colapso tecnológico muito perigoso. É isso, tem que controlar a tecnologia. Ela é boa para ser usada? Sim, mas tem que usar com cautela e com avisos dos pais. Eu acho que é assim. Por exemplo, eu só comecei a usar o celular mesmo a partir dos 18 anos para cima, 20, 21, porque eu tinha medo, porque volta e meia, por exemplo, eu levo aqui questão social de Santos, volta e meia um amigo meu foi assaltado porque ele deixou um celular na mão, mas eu falei assim, eu não vou levar celular enquanto eu não tiver a total certeza, enquanto eu não me tiver seguro, eu não vou levar. O que faz muito bem, por sinal, né? Hoje em dia, a gente também tem esse risco, o risco social de se perder equipamento por conta da apropriação indébita, né? Muito jovem quer ter celular, não tem emprego, não tem dinheiro, vai e rouba. É um negócio impressionante. E depois que o nosso presidente falou que era só um celularzinho, a gente fica meio assustado com só para cervejinha. É só para cervejinha, isso me assusta um pouco. E aí também entra mais uma ansiedade, porque é o seguinte, quantas informações importantíssimas, úteis para o nosso trabalho, nós carregamos no celular e que, por uma questão também de conhecimento ou falta dele, não temos as cópias, não temos os backups.
né? Eu me lembro dos telefones de muitos alunos, pessoas importantes, enquanto eu trabalhava com isso nos anos 90 até 2000. Hoje, praticamente, eu não lembro o telefone de ninguém. Eu preciso da agenda, por quê? Porque os hábitos mudaram. Mesmo nós tendo essa consciência, vindo dessa geração de que anotava, usava o caderno, usava a caneta, tinha a agenda, mudou o ano, vou copiar tudo para a agenda nova, aquela coisa toda. Mas os hábitos também, a tecnologia e as gerações nos forçam também a alterar os hábitos. E esse novo hábito de não ter uma agenda no papel, tudo anotado, tudo mais... Ou mais... de não ter memória. Será que é não ter memória? Nem tanto. Nem tanto. Mas o hábito mudou. E pelo fato de você não escrever, você não memoriza. A ação da escrita auxilia a memória. Auxilia muito a memória. Auxilia muito, porque a pessoa vai ver a escrita, por exemplo. Eu faço muito isso com pesquisa de filmes e séries. Por exemplo, vamos supor, a pessoa vai pesquisar um filme, uma série. Se ela ficar só vendo no computador, ela não vai memorizar, mas se você colocar no papel, falar o título e escrever, aí já é outra história, porque eu faço isso toda vez. Até mesmo o meu foco mesmo, de livro mesmo, que eu pego, anoto e falo várias vezes até dar certo. Por exemplo, eu falo muito a linguagem alemã. Por exemplo, o pessoal... Vamos supor, vai ter palavra lá que ela não vai entender nada. Por exemplo, aí eu pergunto assim para um jovem e eu falo assim, você conhece o caça Bf-109 da Alemanha? Ele fala assim, não conheço. Aí eu falo assim, bom, vou te ajudar a mostrar como é que se digita. Aí ele vai ver a foto e vai começar a lembrar. Sim. Essa linguagem tem que ser adaptada. Isso é desde o começo a gente está falando isso, né? É uma adaptação permanente às novas tecnologias. Eu me assusto um pouco às vezes, sabia? Eu não sou assim tão... Eu sou muito conservador na essência, mas eu sinto a necessidade de evoluir. Só que chega uma certa hora que eu dou uma brecada e digo, não, aqui eu não passo. Eu tenho as minhas limitações e eu reconheço elas. Eu sou adepto ainda do velho livro. Eu não consigo ler livro no celular, por exemplo. Para mim tem que ter o papel, eu passar a linguinha assim, virar ele, sentir o cheiro do papel. É como ler jornal. Até leio jornal pela internet. Sim. Mas não há o prazer maior de você abrir aquela folha e começar a ler de verdade. Tomando café, comendo umas torradinhas, né? Aquela coisa gostosa, os ovos mexidos que a minha secretária traz todas as manhãs, lendo o jornal logo cedinho. É uma delícia isso. É bom. O cheiro do jornal me faz bem, mas me rememora o passado. Eu lembro dos meus avós lendo o jornal, dos meus pais lendo o jornal, eu lendo o jornal já há pelo menos 50 anos. É uma coisa que você poderia sintetizar pela internet? Claro que poderia, mas o prazer é outro, né? É como ler livro. Você vira a folhinha e fala, que delícia, cheirinho de livro, não tem coisa mais gostosa do que isso. E o que será que vem na próxima página? Exato. E se for um livro, então, como é que é? Fabio Louis Salé, então aí... aí a coisa... Fabio, é francês, né? Aí vira um troço, um luxo, né? O Estado de São Paulo, já te passo para você. O Estado de São Paulo tinha um propaganda que passava na TV que era o seguinte, na época nesse momento que a informação ela é toda gratuita, quanto vale o conhecimento? É fantástico isso, fantástico isso. Washington, eu te interrompi, por vontade. Quanto vale o conhecimento, né? Quanto vale o conhecimento? Mas eu acho assim, em relação ao conhecimento pelo conhecimento, com a facilidade de acesso, uma coisa é valorizar pela raridade. Então, eram poucos que tinham acesso ao conhecimento, digamos, no século passado, no começo do século passado. Então, eles eram privilegiados, porque tinham acesso ao conhecimento e acabavam tendo um certo poder. Hoje, você tem o conhecimento com acesso facilitado a quem quiser. Hoje, a gente tem o acesso ao conhecimento de forma muito barata, né? Antigamente, por exemplo, para fazer uma pós-graduação, em qualquer área, uma pós-graduação era presencial, custava, um absurdo por mês, poucos tinham acesso. Hoje, com toda a tecnologia, você pode fazer dezenas de pós-graduação, você vai pagar 1/10 do valor que você pagava antigamente, porque o sistema facilitou isso e potencializou o acesso a tudo isso. Então, isso é uma coisa maravilhosa, você ter acesso. Qual é a grande questão? Primeiro, é você decidir o que você
pode fazer e se você vai ter interesse por aquele conhecimento ou não. E isso é uma grande dificuldade para o jovem hoje. É uma grande dificuldade para o jovem. Mas o que me interessa conhecer? Porque eu sei que no momento que eu quiser ter acesso, eu vou lá, tenho acesso. Nós estamos falando de uma sociedade onde nós temos aí uma situação financeira saudável, não há uma escassez como nós temos em milhares de outros povos e nações, que aí é uma outra situação. Então, esse povo vive uma realidade que não é a nossa realidade, onde se o Rafael quiser, eu quero assistir uma série, pesquisar o conhecimento sobre a natureza, ele vai ter acesso, ele vai chegar lá. Agora, imagina se daqui a algum tempo nós estamos aí na curva dos quase 70. Tá? Daqui a pouco nós seremos passados, remotas lembranças. E o que serão esses jovens com toda essa dificuldade de entender o que eles querem e o que eles precisam? E aí nós podemos, tem alguns, vamos dizer assim, pensadores, como o Yuval Harari, que ele fala o seguinte: com toda essa tecnologia, com todo esse acesso ao conhecimento, essa facilitação, daqui uns 30 anos, não haverá trabalho para 50% da população economicamente ativa. Não haverá trabalho, não haverá emprego. E nós vamos ver do quê? Nós vamos ter que criar um Estado, uma forma social de sobreviver, porque não existiram, não criaram ainda nenhum sistema econômico que possa garantir a subsistência ad eternamente, senão pelo trabalho. Não tem como. Porque a gente fala de economia, a gente fala de movimentação de riquezas, de interesse, de poder, e aí a gente para pensar, e daqui a 30 anos, quando 50% da população economicamente ativa não tiver trabalho, serão inúteis. Eles terão fisicamente condição de produzir, mas o fenômeno social não vai absorver essa mão de obra, porque não precisa, porque a tecnologia vai substituir, está substituindo. Já está substituindo. E o que nós vamos, o que essa juventude vai fazer? Claro, a gente pensou isso lá na Revolução Industrial, saímos da era agrícola, e aí as coisas o ser humano foi se ajustando. Senão, nós já estaríamos extintos enquanto espécie. Agora, eu penso, daqui a 30 anos, com essa dificuldade de produzir bens e consumo e economicamente colocar essa juventude, que hoje é essa geração Z, em movimento, para que ele possa, porque o trabalho, você veja, tem pessoas, e a gente sabe disso, desse fenômeno da pessoa aí da geração boomer, quando aposentava, não sabia o que fazer, morria, definhava. Agora, imagina uma geração com 30, 40 anos que não tem emprego, não tem o que fazer. A vida perde sentido. Então, as pessoas já estão entrando nesse processo, porque tem muita gente, muitos jovens que já não conseguem se situar, não sabem nem para onde ir. Então, o que nós vamos fazer? Nós estaremos deitados eternamente em berço esplêndido, a 7 palmos do chão, ou fomos cremados. Então, nós já não faremos mais nada. Nós precisamos ensinar os jovens que eles precisam olhar para o retrovisor, olhar para trás, porque é isso que nos vai dar um certo parâmetro para caminhar para frente, para saber como nós vamos resolver. E aí entra o quê? Essa importância de conhecer a história, porque a história vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de criar recursos para enfrentar os desafios do futuro. Agora, para mim é uma grande preocupação. Uma grande preocupação. E outra coisa, e o que nós faremos com esses jovens e como nós vamos lidar com isso, com esses jovens que têm uma performance física, cognitiva diferenciada. O número de jovens que estão dentro do TEA, dentro do transtorno do espectro autista. Como é que nós vamos fazer? Porque os pais vão envelhecer e vão morrer.
Como é que nós vamos lidar com isso? Porque não somos nós que vamos lidar com isso, é a geração Z. É essa geração que está aí hoje com 20, 25, 26, 27 anos. Veja um fenômeno social chamado da geração perdida no Japão. Meu Deus. Isso é... Como é que o Japão está lidando com isso? Uma dificuldade absurda social. Então, como é que nós precisamos não desistir de ensinar essas novas gerações a aprender velhas coisas que nós já sabemos. Velhas coisas de novas maneiras. Novas maneiras. Exatamente. E a tecnologia é maravilhosa para dar sustentação à vida. Vacinas, medicamentos, sistemas de radiologia, descobrir problemas de saúde, Cura pro câncer. curar. Isso, a tecnologia, o ser humano está fazendo maravilhosamente bem. A tecnologia é uma dádiva para fazer isso. Agora, nós vamos viver muito, mas e aí, quando vier a escassez? Como é que esses jovens vão lidar com a escassez? Exato. Isso é um desafio. É um desafio que nós temos. E é um desafio real. Não é ilusão, não é ficção. Como nós vamos lidar com isso? Porque nós já temos um número absurdo de jovens com crise de ansiedade e depressão. Um número absurdo de jovens tirando a própria vida. Porque desorientados, perdidos, sem saber o que fazer. A vida perdeu sentido. Então, vamos o quê? Usar a tecnologia de forma inteligente. É um desafio. Desafio. Vamos reaprender a cada minuto. Precisamos reaprender. Precisamos ensiná-los a reaprender também. Exato. Precisamos usar a tecnologia num ponto que não condene a geração Z num ponto de sem retorno, que nem diz o De Volta ao Futuro, né? Ponto sem volta, ponto sem retorno. Ou seja, tem que criar um jeito deles aprenderem a absorver informação, que nem o Paulo disse, né? Que é o pegar o que aprenderam no passado, usar a tecnologia para fazê-los aprender melhor e eles aplicarem isso no futuro, que nem você falou da escassez, para eles não terem uma pressão pesada de cometerem tirar a própria vida. Tá vendo como eu ensino alguma coisa? O Rafael já capturou no ar, assim, ó. O Rafael, ele é muito perspicaz. E ele é observador, não é? Eu vejo aqui em Santos, eu olho nos olhares das pessoas, eu vejo que elas estão, a maioria, por dentro, eu acho que elas estão com uma carga de luz muito baixa. Parece que depois da Covid, parece que piorou. Muito. Não, piorou, sim. As relações Piorou, humanas ficaram mais difíceis. As pessoas se esqueceram como é que se relacionam. Esqueceram a força de um abraço, né? De um aperto de mão, de um gesto de carinho, de um olhar afetuoso. As pessoas esqueceram completamente isso. Parece que perderam essa essência. Algumas, né? Velhinhos como eu não, ainda continuam aí propalando esse amor o tempo todo. Congelada, Rafael. Nossa Senhora. Mas de qualquer maneira... Perdemos essa humanidade. A humanidade, a gente vai recuperar. Perdemos os valores da fé humana. Você sabe que é engraçado? Quando eu vejo lá o Instituto Histórico fazendo aqueles cursos todos, e tem curso de tudo que você pode imaginar, desde panificação, ele falou desenho, instrumentos, todos os instrumentos a gente ensina lá, é uma forma talvez de cognitar esse jovem com o mundo real. Porque aí ele foge um pouco dessa coisa chamada tecnologia. Eu acho isso fundamental. São cursos supervenientes aos cursos tradicionais? Claro que sim, porque nada ligado à área, embora tenha lá reforço de matemática, reforço de português, mas tem coisas que te ensinam, né? Canto, por exemplo. Às vezes tem a vocação para cantar, mas não tem a coragem. Vai lá, se empolga, se matricula num curso de canto e vai cantar. Se não der certo, vai tomar uma vaia, na pior das hipóteses, mas vai estar presente. Ou faz a feira, né? Vai tomar tomate e tudo mais. Faz a feira, né? Então, mas esse tipo de movimento é que nos faz se sentir humano, nos faz perceber a humanidade. Sentir mais vivo por dentro. Quando você faz uma poesia, quando você escreve uma crônica, quando você comenta um fenômeno social sob a tua ótica, o que você sentiu, o que você experimentou. Mas a gente precisa experimentar a vida. Quando você pinta um quadro, quando você faz um desenho... Eu já fiz isso. Isso é maravilhoso. No passado, em 2014 e 2015, eu fiz 2. Um em 2014 e o de 2015 foi... O quadro eu usei que era um material diferente, né? Ele ficou muito bonito. O fundo é todo amarelo, porque amarelo é o que, ó? Pra mim, amarelo simula o que, ó?
Riqueza. Ah, de riqueza? Dinheiro. Eu criei esse canal para justamente ter alguma coisa para fazer. Amarelo é a cor dos Habsburg, da família imperial austro-húngara. Olha que Isso aí. chique. Alemã, né? Alemã. Alemanha austríaca, isso mesmo. Eu tenho uma forte ligação com a Alemanha porque o meu avô dirigia uma Mercedes prata. Ah, o carro era fabuloso. Eu gosto de Mercedes, mas hoje em dia eu gosto mais do Audi. Ah, é? Também é alemão. Isso é Sim. muito bom. E a vantagem é que o alemão, ele procura sempre, sabe, na Segunda Guerra Mundial já tinha esse princípio, não no carro, mas no avião do Bf-109, eles priorizavam, sabe o quê? Diminuir a carga operacional do piloto. O piloto tem que ficar olhando o quê? Pro painel? Não, tem que ficar olhando para fora porque ele tem que fazer o quê? Se é um caça, vai querer o quê? Acertar o outro. Exato, Só que tem um problema, quanto mais coisas você tira, você tem que treinar o piloto, né? Sim, Porque o P-51 Mustang, o caça do americano, tinha um monte de reloginho. Aí o cara tem que ficar controlando pressão do óleo, pressão do combustível, RPM, né, que é rotações por minuto, passo da hélice, um monte de coisa. Pressão do bush, né, que acho que é o combustível que dá a ignição ao motor. É por isso que os alemães... que assim, tudo tem uma vantagem e desvantagem. Mais tecnologia, tu tem que adaptar mais o piloto, menos tu tem que fazer muita coisa. Os alemães são muito pródigos em tecnologia, eu acho que evolução tecnológica, né? Até hoje. Muito orgulho, Eu sempre que posso vou visitar os meus parentes que eu tenho ainda, que eu deixei tanto na Áustria quanto na Alemanha, gente muito querida. E na Alemanha foi o quê? Onde? Hamburgo, Berlim? Munique. Nossa, Munique é chique. Tia Alexandra, minha tia alemã, dizia Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo. Ela era daquelas bem nacionalistas, né? Bem típicas. Mas no fundo ela tinha um coração bom. Todos têm, todos os germânicos têm. Entendi. Essa imagem de que existem povos ruins não existe. Não, Em todos os povos tem gente boa. No Brasil tem gente boa e tem gente ruim, né? Eu todo viro e lugar. mexe e leio tanta bobagem na rede social. Abro o jornal, também leio bobagem naquelas cartas ao leitor. Eu digo, meu Deus, alguém teve coragem de escrever isso, mas Bom, tudo é possível, né? o mundo é. Hoje em Meu dia... caro, vamos deixar aqui o mestre Paulo Eduardo Costa deixar o recado, porque nosso horário já está chegando ali, ó, já está batendo no nosso horário ali. E o seu recado final, a mensagem para o Rafael, a mensagem aqui para o pessoal que está nos Mensagem assistindo. pro Bom, primeiro agradecer o carinho de vocês e ter me convidado hoje aqui. É um prazer enorme. Prazer. Rafael, obrigado com essa mão gelada nada. mesmo. A mão tá gelada, viu, gente? É o ar. O coração é quente. O coração é quente. Agradecer o Washington, agradecer você pelo carinho. É sempre bom a gente estar aqui passando uma mensagem diferente, né? Trazendo um público, porque o meu público vai assistir e vai diversificar nossas posições e vai ouvir a gente com muita curiosidade. Isso é ótimo. Eu comecei a brincar de rede social, por exemplo, sem grandes pretensões. Eu descobri essa semana que eu tenho 25 mil seguidores, que é uma coisa exagerada, até para quem nunca buscou, né? Nunca fui atrás. A coisa foi acontecendo naturalmente. Por quê? Porque a gente se transforma em referência na sociedade. E essa referência vem aqui exatamente para falar o nosso ponto de vista e passar para as pessoas um pouquinho de informação. Pode ser contraditório ou não, pode ser que eu tenha dito, não gostei do que o Paulo falou, eu não concordo com ele, mas a convergência e a divergência fazem parte da vida. E esses desafios a gente se sente muito feliz. Está aqui no Curiosidades de hoje, é uma delícia. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Rafael, obrigado pelo carinho. Nada. Rever você é sempre bom. Um dia eu juro que eu vou ter uma barba tão bonita quanto essa, eu já prometi, mas a minha está sendo adubada ainda, coitadinha. Ela vai um dia chegar lá, né? Ela não tem essa potência. Eu também não posso, né? Porque agora ficaria uma coisa diferente, mas eu ainda me mantenho aqui. Um dia eu vou ter uma barba assim, com certeza. E você falou do negócio das próximas gerações, pode ter certeza que não vai sobrar muito de mim, não. Eu já paguei até minha cremação, viu, gente? No dia que eu for, a minha irmã ainda falou para mim, mas você vai querer que eu faça o quê com as cinzas? Que eu jogue no campo de golfe? Eu disse, não. Ela falou, jogue no mar? Eu falei, não. Nos jardins da mansão? Eu disse, também não, joga no lixo. Ela começou a dar risada. Eu falei, pô, não serve para mais nada, ó. Primeiro ela joga dentro e fala, aqui está o Paulo. Voltastes. O que a gente tem que deixar é justamente essa semente do bem. Sim. E essa imagem, para que as próximas gerações digam, puxa, passou um Paulo Eduardo Costa nesse mundo e ele fez a diferença. Passou um Rafael Ferreira Salgado com a inteligência. Eu peguei isso de vários filmes e séries, né? Eu peguei a mensagem que tem e trouxe para o mundo real. Faz você muito bem. Faz. E sabe qual foi o filme que também me identificou muito fazer isso? Os primeiros Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida e A Última Cruzada. Bem animado. Tu gosta de aventura, né? Gosto quando envolve o conteúdo da Segunda Guerra Mundial, que aí o pessoal fala assim, mas
o pessoal fala assim, a Segunda Guerra Mundial é só morte, mas tem muita coisa boa, que é o quê? Sim. O avanço da tecnologia. Naquela época era o quê? Tempos difíceis, queriam pessoas inteligentes, era isso. E a humanização das pessoas também. A Segunda Guerra trouxe muita crueldade, mas muita humanidade também, muita gente protegendo gente. Um momento que a humanidade passou, né? Passou, aprendeu e está que- correndo o risco de repetir uma terceira agora, que não Tá erre novamente. começando, né? tem gente isso. aí botando arma demais, eu estou meio Já preocupado viu, com né? isso. É mas- verdade. É. Meu caro Washington, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Suas Fábio. palavras aqui no nosso encerramento para o pessoal, para o Rafael, para o Paulo, para todos nós aqui. Bom, eu quero agradecer, para mim é muito agradável estar com vocês, poder Obrigada. compartilhar conhecimento, cada um ponto de vista, para a gente poder fazer, como o Paulo falou, né? Há momentos em que há divergência, em outros há convergência, mas isso é da natureza humana. Então, o que eu acho é que nós precisamos, cada dia mais, mostrar a essência do humano. Nós temos a história da humanidade é cravejada por conflitos, por interesses, exercício do poder, exacerbação desse exercício, mas nós precisamos tirar o que é de essência boa do ser humano para fazer com que nós possamos ter passado e deixado alguma coisa para que para que a humanidade possa continuar existindo, não simplesmente por ser um bicho social, mas para ser algo extremamente importante para o mundo continuar sendo um mundo agradável de se viver a todo momento. Nós precisamos fazer com que o mundo possa ser o melhor lugar para se viver. E nós podemos fazer isso mostrando a essência da humanidade que resta em cada um de nós. Sim. Muito obrigado. Perfeito, mestre. Perfeito. Dois grandes mestres aqui, um pequeno mestre em construção, né? E com isso terminamos aqui nossas curiosidades de hoje. E você que aí nos assiste também deixe seus comentários, toca o sininho, compartilha esse vídeo aí com o pessoal. E vamos agora para o nosso tchau coletivo aqui naquela câmera lá, número 6 ali. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para Tchau, vocês. gente. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Até lá, o Max vai fazer aquela foto tradicional. É. Já, que já tá aí É acostumado. verdade. Abraço, Max. Obrigado, Max, Tchau. mais uma vez. Valeu, Max. Até. Tchau, tchau. Tchau.